Boa noite, pessoal. 21 horas em ponto e agora sim ao vivo aqui para nossa última aula dessa semana maravilhosa que iniciou lá no domingo. Muita gente aqui, oi pessoal, boa noite. Muita gente que eu vi que bateu carteirinha todos os dias. Oi Rosane Carvalho, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos e cara, a jornada tá chegando ao fim, ai, mas calma, ainda tem muita coisa pra acontecer hoje e dizer que desde já é uma grande honra tê-los aqui desde domingo e hoje a gente vai falar então como que a gente consegue descobrir o caminho pra ir enaltecer, né, o nosso superpoder e aprender a usá-lo na prática. Foi uma jornada construída, né, por vários passos. Eu vou fazer uma retomada geral, um resumão aqui geral, mas é importante que você saiba que essa caminhada teve esse início, meio e fim, tá encerrando hoje, mas encerrando hoje esse primeiro movimento. Vai ter outras coisas por aí, tem novidade. Segura aí até o final da live, se programa para ficar esses próximos minutos aqui comigo, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tem muita novidade aí por vir. Bom, pessoal, então muito boas-vindas aí para quem tá chegando, muito boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, tudo bem, gente? Obrigada aí pelo carinho, viu? Todas as mensagens que a gente tem trocado lá no grupo, inclusive se você não entrou ainda lá no grupo, corre lá, tá o primeiro link na minha bio pra você entrar no grupo, porque amanhã vai ser liberado o replay das 4 aulas aí que fizemos até agora e uma condição especial, uma novidade, algo muito bacana que vai surgir somente lá no grupo também nesse primeiro movimento, tá? Então se você não entrou ainda, entra lá o primeiro link da minha bio. Gente, o objetivo dessa semana então era te ajudar a subir esse primeiro degrau da transformação para que você transforme realmente, né, os seus conhecimentos sobre os seus talentos, sobre quem você é, tenha mais clareza e mais atitude para conseguir seguir em frente a partir daqui. Então, eu espero que a gente tenha cumprido essa missão, tenho certeza que cumprimos sim, porque as faíscas foram acendidas, né? Muita gente compartilhou esse incômodo e é esse movimento que era de fato pra gente fazer, é esse o objetivo de a gente subir esse primeiro degrau, dar esse primeiro passo pra gente começar a encaixar as peças do quebra-cabeça, tá? Então, desde já agradecendo a caminhada de todos vocês e vamos aí para os resumos, então, os 3 principais insights de todos os dias que trabalhamos até aqui, tá? Então, de forma rápida, um resumão, só para você ativar aí as suas conexões neurais, né? Muitas novas conexões criadas a partir desse movimento. Então, vamos fazer um resumo rápido aqui sobre os 3 principais insights de cada um dos dias, tá? Então, no dia 16, que foi lá no domingo, os 3 principais pontos assim que eu identifiquei que são importantes a gente retomar aqui para dar continuidade a essa caminhada no dia de hoje são, a gente falou do que são atitudes, né? Que são atitudes, é aquilo que a gente se posiciona, que as atitudes são importantes a gente escolher como uma roupa no nosso dia a dia, a gente vestir de fato as atitudes, porque os profissionais de alta performance, de atitude, são aqueles que têm a atitude como cerne, né? Como foco principal de atuação. São aquelas pessoas que se autorresponsabilizam pela gestão das suas carreiras e fazem acontecer. A gente também passou 3 tipos de orientação do trabalho, eu vi que isso marcou bastante. A gente falou dos 3 tipos de trabalho, então, o trabalho como atividade profissional, o trabalho ali como carreira e aí sim o trabalho como vocação, um chamado, uma missão, né? Aquilo que você nasceu para fazer, onde você consegue alinhar o seu potencial de talento, de competências, de forças e consegue implantar no ambiente que você está inserido, tá? Então, esses 3 pontos do trabalho eu também percebi que foram muito fortes, muitas pessoas comentaram sobre eles. Fatores que travam a carreira, a gente trouxe ali 5 fatores principais que podem estar travando a sua carreira, né? Dentre eles aí, rapidamente, falta de entendimento sobre si próprio, falta de preparo para as mudanças, falta de clareza, medo e insegurança e falta de gestão da própria carreira. Então, no primeiro dia, a gente separou aí os bons jogadores, aqueles que jogam de acordo com o ambiente, e os grandes jogadores, aqueles que fazem de fato acontecer, que estão em ambientes onde conseguem extrair aí o seu máximo potencial, os seus talentos e conseguem aplicar. O ambiente se adequa às pessoas, né? Então esse é o grande diferencial entre os bons jogadores e os grandes jogadores. No dia 17, que foi segunda-feira, falamos do que é talento, aquilo que você faz de forma natural, que chega a ser óbvio para você, mas que para os outros causa um grande impacto. Então a importância de você olhar para os seus talentos, né, com carinho, com atenção, porque de fato são eles que te diferenciam, são eles que criam a sua identidade. E quanto mais você consegue explorar isso,
mais você consegue ficar satisfeito com o movimento que você está criando, você consegue conectar essa questão da vocação com o seu chamado, né, com os seus talentos. A lei da tripla convergência também percebi que impactou bastante, de a gente perceber qual é o nosso talento, então fazer um trabalho de detetive, investigar, né, realmente a nossa vida para identificar esses talentos, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de falar sobre nós mesmos e identificar essas forças, né? O segundo ponto ali, a questão da paixão, de eu atrelar esse talento com a minha paixão e, por fim, gerar renda. Então, quando eu tenho essa lei, essa tripla convergência entre esses 3 pontos, mais eu estou utilizando o meu propósito, mais eu estou vivendo na minha verdade em essência. Então, essa lei da tripla convergência marcou bastante o nosso segundo dia de lives e a gente conseguiu aí chegar num consenso de que sem clareza e propósito, buscar algo só porque é bom não é suficiente para te levar rumo ao topo, como eu costumo dizer. Bom, pessoal, ontem, que foi um dia muito legal, uma live muito bacana, todas foram legais, muito bacanas, mas ontem eu senti essa vibração porque as peças começaram a se encaixar de fato. Muitas pessoas começaram a despertar, né, de que talvez estejam no lugar certo, mas não ainda utilizando todas as suas forças e o seu potencial. Algumas pessoas já começaram a identificar que está na hora de buscar um novo caminho, um novo movimento, e aí com isso começou a despertar essa chama, né? Então a gente falou de flow, a importância da mente e corpo, né, correlacionados, quando a gente consegue correlacionar os dois e a gente entra num estado onde a gente não percebe tempo, a gente não tem fome, a gente não tem sede, o tempo passa, a gente não vê porque a gente está em estado de flow. A gente está utilizando as nossas máximas habilidades e potenciais e tá amando fazer aquilo, né? Tá atrelando a paixão, o propósito e renda naquilo que a gente está fazendo. A importância também de saber o seu caminho, a clareza que você dá, quais são as imagens que você tem daquilo que você quer alcançar. Isso tá claro ou isso tá ainda num limbo, né? Tá subjetivo para você. Então é muito importante que quanto mais visual isso esteja, quanto mais claro, mais clareza você tenha daquilo que você quer alcançar, atrela os talentos, né, a essa questão de visualização, isso ajuda muito a você sair do lugar, a você ter outros resultados, acelerar os seus resultados profissionais. E falamos também da sua missão, né, que a sua missão não é mudar o mundo, e sim criar o caminho que você deseja trilhar. Isso é muito importante, porque a gente às vezes fica focando no externo, quer mudar o mundo, quer transformar, mas a gente não começa pela gente mesmo. Então é muito importante você entender isso, porque você pode sim mais do que você imagina. Gente, esse foi um breve resumo então do que a gente tratou, foi muito conteúdo, eu tenho certeza, tem pessoas que estão me mandando mensagem dizendo que estão revendo as aulas e tendo novos insights, traçando novas conexões neurais, e como eu falei, as novas conexões neurais são a parte da sua identidade única, então utilize isso e coloque em prática, porque também só insight no papel não vai adiantar, né? Bom, e como prometido, né, das 3 aulas então realizadas, nós entendemos essa clareza de você utilizar as suas forças, porque isso vai te fazer assumir o controle da sua carreira, que era a grande promessa aí da nossa semana, né, de você mudar as circunstâncias ao seu redor, entendendo quem você é, e a partir daqui subir esse primeiro degrau, que é o primeiro degrau de uma jornada, né, pessoal, que teoricamente não tem fim, ela vai perdurar ao longo da nossa vida, porque a gente vai mudando os nossos anseios, isso é super natural. A gente vai mudando as nossas circunstâncias, mas a gente vai mudando junto com elas, né? A gente não vai fazendo com que elas nos conduzam, a gente vai conduzindo esse processo de mudança. E como prometido, hoje a gente vai ver então como que é o caminho para você descobrir o seu superpoder. Então aí é que tá, falamos de talento, de força, mas agora você tem que utilizar isso como um superpoder. Porque se existem super-heróis, falamos disso também, é porque tem como a gente ter superpoder também, né? Porque o caminho é livre, o caminho é aberto pra gente ser o que a gente quiser, somos adultos, né? Então vamos aprender a como você utilizar o seu superpoder e utilizar isso ao seu favor. Então o que eu faço com tudo isso que eu aprendi até aqui? Como que eu empacoto tudo isso e a partir daqui consigo ter uma ação, tá? Muito boa noite para todo mundo que está entrando, gente. Já agradeci aqui imensamente o acompanhamento de vocês ao longo desse processo. Então vamos lá agora para essa 4ª e última aula, porque tem bastante coisa aí por vir. Bom, eu falei durante essa semana sobre inspiração e comparação. Alguns de vocês viram que eu coloquei lá nos meus stories, porque assim, esse pode ser um fator determinante para eu conseguir avançar a partir do entendimento, né? Quando eu já tenho essa clareza, eu avanço,
ou então isso pode me puxar para trás. A inspiração, pessoal, é quando você tem algumas pessoas no seu ciclo aí, onde você segue nas redes sociais, autores de livros, enfim, pessoas que fazem palestras, treinamentos, que você se inspira nessas pessoas. Isso te dá um gás e um combustível de você buscar mais, você ir além de onde você está, né? Isso te movimenta, te faz sair da zona de conforto, né? Que é a primeira zona lá pra gente superar os desafios. A gente tem a zona de conforto, a zona de medo, a zona de aprendizado, e aí só aí a gente rompe essa barreira, né? Então, as pessoas que a gente tem como inspiração nos ajudam muito, nos puxam, né? Eu digo que nas mentorias eu falo que é um processo de aceleração, porque às vezes a pessoa tá lá na zona de conforto e em algumas sessões, poucas sessões, a gente já consegue, né? O mentor consegue puxar essa pessoa e fazer com que ela enxergue novos caminhos, que ela se perceba numa condição diferente. E por isso que eu digo que a metodologia Acelera é fantástica, porque ela acelera de fato resultados, né? Mas agora, quando eu entro no limbo da comparação, que eu tenho isso num sentido negativo, de sempre olhar a grama do vizinho como se ela fosse melhor que a minha, isso pode me trazer uma frustração. Isso pode me fazer ficar mais empacado do que eu já achava que estava. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque o que acontece? A gente está vivendo, pessoal, uma era de cópias. Tem muita gente, né? A rede social possibilitou esse acesso à informação, à conexão, as pessoas compartilharem os seus conhecimentos. E isso é muito positivo. Porém, contudo, todavia, nós precisamos entender que as cópias, elas delimitam, né? Elas não permitem que você seja o que você é na sua essência. Então, claro, muitos dos conteúdos que eu trouxe aqui para vocês estão em literaturas, né? Eventos que eu participei, cursos que eu já fiz. É óbvio, isso criou um armazenamento na minha mente de conteúdo para passar para vocês. Mas, gente, porém, né, é importante que a gente entenda que isso deve servir de inspiração, para que a partir desse movimento eu crie a minha própria identidade, eu dê o meu tempero, né, naquilo que eu estou fazendo, para que as pessoas se conectem comigo. Não são todos que vão se conectar, né? A gente já falou sobre isso aqui também numa das aulas, mas é importante que você tenha essa essência, essa identidade, essa verdade, porque senão não vai perdurar por muito tempo. Então a gente está vivendo uma era de cópias, onde grande parte das pessoas aí estão buscando uma certa aceitação e popularidade, mas não necessariamente naquela parte da vocação, como a gente costumou falar lá numa das aulas, né? Eu dei um exemplo nessa aula, inclusive, de uma viagem que eu fiz semana passada, que eu fui comprar umas roupas lá, comprei uns itens e tal, e aí uma viagem, né, aqui perto, mas enfim. E aí a moça falou pra mim o seguinte, eu mostrei pra minha amiga uma blusa, eu falei, ai, olha, eu adorei essa blusa aqui, amiga, o que você achou? Ela falou, achei legal. E aí a moça que tava do lado, assim, né, do lado com distanciamento, falou o seguinte, falou assim, nossa, essa blusa tá todo mundo usando. E aí eu olhei pra ela, mas assim, gente, eu nem... aquela parte que você reage e não responde, eu reagi e falei, nossa, então se tá todo mundo usando, não faz sentido pra mim, porque eu não tenho essa característica de fazer o que todo mundo tá fazendo. Eu sempre tento escolher o meu caminho do meu jeito. E aí eu dei esse exemplo da loja, as pessoas aqui se identificaram muito com isso, porque quantas vezes também a gente entra na roda do hamster, que eu costumo dizer, para seguir o fluxo do que todo mundo tá fazendo. Mas quem disse que o que todo mundo tá fazendo é o correto? Faz sentido, gente? Coloca um joinha aí pra mim, vocês estão tão quietinhos hoje. Mas é importante a gente entender que a gente tem a nossa identidade, as nossas características, e quanto mais eu trago isso, sim, pessoas vão se conectar, pessoas não vão se conectar. Talvez o trabalho que você está vai adorar, talvez o trabalho que você está não vai gostar, mas aí você está seguindo o seu caminho em essência e verdade. Não vai acontecer de você chegar lá no final da vida, como eu sei que tem várias pessoas aqui de vocês que já adquiriram o livro, né, Da Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que vão chegar no final das suas vidas arrependidas de não terem vivido, né, a sua vida de acordo com aquilo que queriam, e sim em função dos outros, tá? Então, essa questão das cópias, ela é bem delicada e você precisa estar atento a isso. Porém, a gente se deixa normalmente levar para esse fluxo quando a gente não tem essa clareza de quem somos, o que queremos, né, qual caminho a gente quer percorrer, se o que a gente está fazendo hoje faz ou não parte do nosso ser. Isso normalmente acontece por conta dessa falta de clareza. E clareza é poder. Bom, então quando a gente copia, a gente perde a nossa essência. Isso é importante falar, eu acho que essa é a grande chave da questão da crise das cópias. E um outro exemplo que eu trago pra vocês, que eu acho muito interessante, eu sou fã de comédia, muitos de vocês sabem, eu boto ali nos stories, né, que um dos meus hobbies é assistir stand-ups, eu gosto muito,
todos os dias quando eu posso, né, em algum momento do meu dia, ou no almoço, ou à noite, depois que eu já encerrei o expediente, eu tô assistindo comédias, eu tenho vários comediantes que eu sigo, e um dos exemplos é o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, pessoal, se vocês forem reparar, teve muitos comediantes que começaram a crescer e começaram a investir em cenários, começaram a fazer todo um movimento, né, para se destacarem. E o Whindersson Nunes, se você for assistir os vídeos dele, inclusive até hoje ele tava fazendo vídeo de roupão, mas normalmente ele fazia o vídeo sem camisa, num ambiente bem simples, com uma luzinha ali, meia boca, mequetrefe, né, e foi utilizando isso, porque na verdade o que pega, o que a gente se conecta com ele, é o quê? É a característica que ele tem de entrega, da identidade dele. A gente se conecta com ele por quem ele é. Pessoas se conectam com pessoas. O cenário é óbvio, gente, é legal, tem um cenarinho legal, mas não é isso que vai fazer a diferença. Se eu tenho um conteúdo para transmitir para vocês, se eu tenho uma característica que vocês que estão aqui estão conectados comigo de alguma forma, né? Então faz sentido isso, gente. O Whindersson Nunes eu acho que é um grande exemplo disso. Que usou muito bem o seu talento, né, e fez com que a questão do cenário e coisas que ele dava ficassem em segundo plano, porque o que a gente se identifica mesmo é com o talento dele, a gente percebe que ele tá fazendo aquilo ali, porque ele tá explorando o máximo das suas forças, né, então eu gosto bastante desse exemplo. O que faz a gente refletir sobre isso? Quanto mais a gente domina aquilo que a gente faz bem, as nossas habilidades, né, mais difícil será os outros copiarem. Muitos comediantes surgiram depois do Whindersson Nunes e ele continua, né, ali no ranking dos top dos mais bem-sucedidos, porque é difícil copiá-lo, é muito difícil copiá-lo. Ele tem o sotaque dele que ele usa, ele tem o jeito palhaço dele, ele faz sem camisa, então qualquer outra pessoa que aparecesse depois dele seguindo a mesma lógica seria cópia, porque ele já startou esse movimento, né? Então pensem nesse exemplo, porque eu vejo que é um exemplo muito legal pra gente entender quando a pessoa usa o máximo das suas habilidades, quase sem recursos, que eu digo externos, né? E ela tá fazendo o seu melhor ali, independente disso, tá? Gostaram do exemplo? O que me faz perceber também, e eu até falei isso, acho que na live de ontem, agora já nem sei mais porque a gente falou tanta coisa, né? Mas eu falei um exemplo de quando a gente vai criar um hábito que não tá correlacionado à nossa identidade, né? Como isso é delicado, porque quando a gente entende as nossas forças, a gente tem clareza sobre quem nós somos, os nossos talentos e o que a gente quer alcançar, a gente entende que certos hábitos são ou não ideais para nós. A gente não vai da onda do todo mundo, o que todo mundo tá fazendo, porque esse método funciona, etc e tal. E eu vou bater sempre na tecla, pessoal, desse despertar. E que esse despertar seja feito por um olhar para dentro. Quando eu falo de assessments, né, testes que eu aplico, são testes que eu vou aplicar para pessoas, mas ele é individual. Ele vai trazer as tuas características. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já fizeram trabalhos comigo de mentoria, que já foram meus clientes e que podem afirmar o que eu tô falando. É um olhar que a gente começa para dentro. E aí depois desse olhar para dentro, eu vou vendo que ao redor se encaixa ou não com aquilo que eu sou. Tá? Então a gente começa a traçar habilidades que estejam correlacionadas a quem somos. Outro ponto importante que eu anotei aqui. O que nos torna excelentes. Eu tenho um pouco assim, não gosto muito, assim, acho meio pesada demais essa palavra, mas se a gente tá aqui jogando verdades na cara, acho que é importante a gente falar delas. Mas o que nos torna excelentes, né, naquilo que a gente faz ou medíocres. Eu tenho uma frase que eu vou falar na parte da mediocridade que eu acho bem legal, mas vamos começar da parte boa, do excelente, né? O que nos torna excelente? Quando eu tenho maior clareza e compreensão sobre quem eu sou, quando eu utilizo as minhas forças, eu possuo esse senso de contribuição, que é a vocação, que eu entendo que eu estou cumprindo o meu chamado, e isso aumenta a probabilidade de eu ter sucesso na minha carreira. Entenda-se carreira aqui como chamado e vocação, tá? Se a gente levar os 3 pontos lá de trabalho, esse ficaria em terceira instância. É o de vocação, o de carreira em segundo. Mas, quando eu me torno excelente, eu tô nessa convergência dos itens, né? Eu tô convergindo entre o meu talento, a minha paixão, eu tenho uma vocação que eu tô cumprindo, eu tenho renda girando com base nisso, porque é uma consequência daquilo que eu faço, eu sei os meus objetivos, eles estão claros, eu sei que tem várias oportunidades gerando, mas que nem todas são pra mim, eu tenho essa clareza desse movimento, do que eu tô fazendo. Agora, a mediocridade que a gente fala, e aí por isso que essa palavra é muito forte, porque inclusive está na Bíblia, eu nunca esqueço,
um professor de uma pós-graduação que eu fiz, um dos MBAs que eu fiz, ele falou o seguinte, ele falou assim, seja quente, seja frio, não seja morno, porque o morno é a média, né? Claro, quando eu falo de inteligência emocional, eu trago o 8 ou 80, né? Que tem muitas pessoas que são 8 ou 80 e às vezes a gente tem que chegar num 40, nos relacionamentos interpessoais, nas nossas empresas, enfim, é um outro processo. Mas quando eu falo de atitude, eu falo de quente ou frio. Morno me torna uma pessoa na média. Falamos disso na primeira aula. Nós, por uma questão de cultura, de características, etc e tal, fomos criados para nota 7. Na escola, era muito padrão a gente ficar na nota 7, né? Os nossos pais queriam que a gente passasse. E essa é uma pergunta que eu já fiz para alguns alunos das mentorias que eu aplico, que é, na escola você estudava para passar ou para aprender? Aí você já consegue ter uma linha, né? Eu estudava para passar, gente. Verdades sejam ditas, eu estudava para passar. O importante era eu ficar na nota 7. Eu lembro que eu era muito boa em matemática, português e matemática. E eu não era tão boa em física e química, gente. Não, na verdade, não era que eu não era tão boa, eu era péssima. Mas assim, quando eu chegava o meu boletim na escola, né, que eu chegava para entregar para meus pais faziam o quê? Seja melhor em física e química. Né? E aí o que acontecia? Eu não tinha como ser bom em tudo. A gente não tem como ser bom em tudo. É a mesma coisa quando alguém pega esse teste de força, são 24 forças. Você nunca vai ter as 24 forças como as 5 principais. É uma escala decrescente, né? Onde você vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a 20ª, a 24ª. São 24 forças que você tem com você, porém, elas estão numa escala. Então, a mesma coisa no mapeamento comportamental baseado na metodologia DISC, que tem os 4 perfis, 4 tipos. Eu não vou ser bom nos 4 perfis. Eu, Carla, por exemplo, sou boa executora, comunicadora. E eu falei isso nos stories ontem, que planejamento pra mim é sofrido. Eu sofro pra planejar uma semana como essa. A Elisângela deve estar por aqui, que é minha parceira que tá me ajudando nesse movimento. Planejamento é pra ela. Hoje eu já tenho condições de terceirizar isso, mas durante muito tempo, até hoje no meu negócio, eu tive que fazer sozinha. E isso foi sofrido para um caramba, gente. Porque eu tenho essa característica planejadora analista, é uma parte que eu posso acionar no meu cérebro, porque eu tenho essa caixinha de ferramenta, eu tenho os 4 perfis, mas eu me destaco em 2. E se eu não enaltecer esses 2, eu tô perdendo informação, porque daí eu tô querendo ser boa em tudo, e aí entra naquela questão, se você tá passando tempo, se você tá perdendo o seu tempo, melhorando, querendo melhorar aquilo que você não é bom, você tá perdendo tempo de ser ainda melhor naquilo que você faz bem. E aí, fez sentido? Eu dei uma... porque eu fico empolgada falando disso. Mas assim, então o que acontece é isso. Muitas pessoas deixam de ser excelentes, ficam medíocres porque ficam na média querendo ser bom em qualquer coisa, querendo aproveitar todas as oportunidades, querendo ser bom um pouco aqui, um pouco ali, e acabam ficando nessa nota 7, tá? Então, em vez de reforçar aquilo que a gente é bom. Então, moral da história, quanto mais a gente enxerga e pratica as nossas forças, mais a gente contribui para o nosso entorno. Maior é o nosso bem-estar, maior a qualidade dos nossos relacionamentos, maior assertividade eu tenho naquilo que eu tô fazendo hoje. Percebe, gente? Então assim, flow, a Joelma botou ali, flow, é isso aí. Eu fico em flow, eu fico fazendo aquilo que eu sou bom. E gente, tem um monte de gente aí capacitada para fazer aquilo que a gente não é bom. E tá tudo bem. Deixa, né, uma pessoa que é boa lá em finanças, porque daí no fim das contas acabei me tornando pessoas, né? Deixei as finanças, contabilidade um pouco de lado. E tem gente boa que faz isso. Tem gente boa que vai fazer isso. E à medida que você vai ver, às vezes você faz umas economias burras de querer ser boa em tudo, só que no final, a médio e longo prazo, você perde. Você perde. Porque você não está enaltecendo aquilo que você faz bem, tá? Então, gente, a partir desse movimento agora, tem 2 caminhos que você vai poder seguir a partir de agora. 2 caminhos que você vai poder seguir a partir de tudo isso que a gente conversou aqui. Oi, gente, boa noite, tem bastante gente entrando ainda. Mas dessa semana toda que fizemos do Identifique e Reconheça Seus Talentos, que é o start do PDA, do Movimento Profissional de Atitude que eu tô fazendo, eu quis muito assim criar essa semana porque eu identifiquei que aquilo que eu fazia nas mentorias, nas empresas, pudesse ser amplificado, pudesse ser ampliado.
para mais pessoas e que se tornasse uma forma mais até acessível, né? Acessível, uma linguagem simples, de entendimento fácil, para que as pessoas tivessem acesso a isso, porque isso, pessoal, transformou a minha vida e transformou a vida de um monte de gente que eu conheço. Hoje à tarde eu estava tomando café com uma amiga que a gente fez uma parceria recente também, fizemos um movimento recente e ela também teve transformadas e por isso que nós fizemos um movimento juntas, porque justamente deu muito certo, a gente estava com as mesmas ambições, os mesmos anseios, tínhamos questões complementares e isso ajudou muito a gente a decolar e fazer um movimento que deu muito certo. E ali eu tive um despertar do seguinte, cara, eu posso levar, eu trabalho hoje com 7 assessments diferentes, eu posso levar esses materiais de alguma forma, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas para que as pessoas já consigam sair do lugar que estão incomodadas, que estão insatisfeitas. Tem muita gente insatisfeita, pessoal, eu fico impressionada com isso. Eu ainda me impressiono, porque assim, você pergunta pra pessoa, você tá feliz, você não tá? Nunca tá bom, nunca tá bom. Muito por conta da ânsia de a gente ficar buscando o externo, né? Mas também porque falta essa clareza para elas. Então eu decidi montar essa bandeira do PDA, porque eu acredito que é a oportunidade das pessoas terem mais clareza sobre quem são. Então, gente, a moral da história é a seguinte, a partir de agora você tem 2 opções, você tem 2 caminhos para seguir. O primeiro caminho que você pode seguir é ficar no campo das reflexões. Então você pode pegar todos esses materiais, todas essas lives que fizemos, todas essas aulas dessa semana e você pode fazer 3 tipos de reflexão, que eu vou falar agora para vocês, tá? Então você pode pensar primeiro, o que me apaixona profundamente? Você pode fazer essa análise, aí vai vir com aquele trabalho de detetive, né, de você investigar. 2, você pode perguntar para si o que eu aproveito, onde eu aproveito melhor os meus talentos. E 3, o que atende a uma necessidade importante do mundo, que daí seria aquela questão da contribuição e da vocação. Então, o primeiro caminho que você pode seguir a partir dessas aulas, desse conteúdo dessa semana que a gente fez. Tá travando, gente? Tá travando? O Thiagão falou ali que tá travando. Vocês me avisem, hein? Se estiver travando. Se som e imagem tá ok, eu continuo aqui. Mas, então são esses 3 caminhos, tá? Que você pode seguir. Você pode seguir essas 3 reflexões, né? Essas 3 reflexões. O que me apaixona profundamente, o que aproveita melhor os meus talentos, o que ou onde, e aí, por fim, o que atende a uma necessidade importante do mundo, a sua maior contribuição, tá? Então, esse é o primeiro caminho que você pode seguir. Essas são as 3 reflexões que você pode fazer a partir desse nosso movimento. Agora, o segundo caminho que você pode seguir, e aqui entra um monte de coisa que eu preparei para vocês que eu quero compartilhar com vocês. Encurtar o caminho está muito relacionado ao método que eu criei há 2 anos atrás, onde eu aplicava um dos assessments, hoje eu aplico 7. Eu fui estudando ao longo desse caminho para aplicar os 7 tipos de perfil, porque eu fui me encantando por esses mapeamentos, esses assessments, como a gente fala, né? Então, a maneira que você tem como encurtar o seu caminho é através de um relatório. É através de um documento que te diga o seguinte, olha, com uma base científica, com uma assertividade de 97%, você tem essas características de comportamento, você tem essas características de força, você tem essas características de linguagem, você tem essa característica de personalidade. Cada um dos assessments trabalha um tipo de coisa, tá? Então, são testes validados. Esse, principalmente de forças, que tem tudo a ver com esse movimento dessa semana, ele está muito relacionado, muito embasado nos estudos da psicologia positiva do Martin Seligman, que eu falei bastante dele aqui, com várias teorias eu trouxe dele. E são teorias que são aplicáveis e palpáveis, né, para aquilo que a gente vive hoje, para aquilo que a gente está precisando como um primeiro movimento. Inclusive, uma cliente me perguntou isso hoje, Carla, mas por onde eu começo? Comece do começo. E essa questão de você identificar os seus talentos e as suas forças, ao meu ver, na minha concepção e pela minha experiência, são o primeiro passo que você vai dar para começar a montar o seu quebra-cabeça nessa jornada. Lembre-se, pessoal, autoconhecimento precede o desenvolvimento. Não adianta nada você investir em 1000 cursos, fazer 1000 processos, se você não se conhece em primeira instância. Faz sentido, gente? Isso foi quando eu descobri isso, porque eu fiquei 10 anos da minha vida fazendo curso. Fiquei enchendo o funil, como eu costumo dizer. E o funil estava transbordando e nada de escoar lá embaixo.
Quando eu comecei a fazer um movimento oposto de, não, peraí um pouquinho, deixa eu entender quem eu sou, deixa eu ver aqui qual caminho que eu vou seguir, que eu comecei a fazer esse olhar interno, e aí o primeiro movimento que eu fiz foi a formação para o DISC, né? Me trouxe essa clareza. Opa, peraí, cara, tem algo aqui que já responde quem eu sou. Então, peraí, deixa eu ver se o plano que eu tô seguindo tá relacionado a esse mapeamento que eu recebi. E aí eu fui encaixando, sabe? O quebra-cabeça foi montando. Eu vejo que hoje, 2 anos depois, eu tô totalmente alinhada com aquilo que eu quero, com aquilo que eu tenho talento, com a minha paixão e tô gerando renda com isso. Percebe, gente, a riqueza desse movimento? Então, esse teste, né, que eu quero compartilhar com vocês, e aí eu acho que vale a pena trazer esse dado para vocês, que são 24 forças que são elencadas. Esse teste de forças é a base para qualquer movimento que você faça, porque você precisa primeiro se apropriar de si, autoconfiança sobre quem você é e o que você faz bem. Lembra que a gente falou numa das aulas que a gente não compra aquilo que a gente não acredita? Se você não está acreditando em você, qualquer movimento que você faça daqui para frente vai te barrar. E aí você não vai conseguir sair do lugar e você vai ficar nesse looping de opa, tem uma oportunidade, ai meu Deus, eu não consigo, opa, tem outra oportunidade, ai meu Deus, eu não consigo, ou ai eu tô insatisfeito e ai meu Deus, não dá pra eu sair daqui, e você vai ficar nesse limbo, tá? Então, gente, o que eu quero trazer pra vocês é esse primeiro passo, né? Se você escolher qual dos caminhos seguir, se esse for o segundo caminho que você decidir seguir, eu vejo que é super importante, porque eu sei que muitos estão aqui, me pediram isso. Micaela, mas o que eu faço? E, gente, até ontem não tinha praticamente nada formatado. E o pessoal foi me perguntando, mas o que é esse assessment de forças? Eu quero entender isso. E vocês me fizeram em 24 horas fazer um movimento que eu já ia fazer, mas eu acelerar esse movimento por conta de uma demanda que surgiu e que eu vejo que vai se encaixar muito, porque a ansiedade de vocês está relacionada a isso, tá? Então, a gente decidiu, eu digo a gente, eu e a equipe, né, que tá comigo, fazer um workshop no dia 29 de agosto, 100% online e ao vivo. Eu fiz esse movimento no mês passado com outro assessment, deu muito certo, pessoal. Foram 35 pessoas que saíram dali transformadas, tiveram essa clareza e esse entendimento, e que inclusive estão no outro passo já conosco, numa mentoria exclusiva em grupo, que tá muito legal, porque de novo surgiu a necessidade, o pessoal entrou e foi fazendo. E aí, essa é uma oportunidade, então, bem grande que a gente abriu de você tentar, né, de você começar do começo, tentar não, de você começar do começo e descobrir quais são as suas forças, aquilo que você manda bem, aquilo que é natural pra você e que te torna mais engajado, mais consistente e mais produtivo na busca dos seus objetivos, pra você acelerar essa tua transformação profissional, tá? Então, nesse workshop, o que a gente está pensando? O que a gente formatou, no caso, né? A gente vai fazer a aplicação desse assessment de forças. É um relatório bem extenso que traz força por força, vai trazer as suas 24 principais forças, mas ele vai explicar cada uma das forças detalhadamente, vai explicar a metodologia, da onde que surgiu, o estudo embasado disso, vai mostrar como que você aplica, quais são as perguntas que você tem que fazer se você tem aquele tipo de força, né? Então, fora o assessment por si só, o teste por si só já diz muita coisa, mas a gente agregou outras, tá? Então, você vai receber a aplicação do assessment, um relatório completo, esse relatório completinho e customizado das suas forças, e óbvio, muito conteúdo prático e aplicável, que é a minha pegada, né, gente? Ele vai ser um workshop de 3 horas de duração, vai ser das 9 ao meio-dia. E a gente vai montar juntos, o objetivo é a gente chegar no final desse workshop, que você monte um plano de ação seu, único, a partir do seu entendimento das suas forças, que você monte o seu plano de ação, porque essa é a riqueza desse movimento, você sair com coisa prática, né? Você sair com um relatório embasado em você e você conseguir partir para ação, tá? Que mais? Tá bom, Micaela, quanto que custa tudo isso? Vamos a valores, gente? Arrasei, né? Arrasei no conteúdo, isso vai ser top da galáxia. E arrasou, muito bom, maravilhoso, show de bola. Então, esse workshop que a gente formatou dia 29 agora, o valor dele, gente, que rufem os tambores, 497, tá? Esse é o valor do workshop, esse é o valor para você ter todos esses momentos. Mas calma aí, calma, não se assusta, não, calma, tem mais coisa pra você.
Pra você que ficou aqui comigo nessa semana, a gente conversou, né? A Elisângela vai me matar, mas a gente conversou uma coisa, eu vou mudar um pouquinho aqui, só pra gente ir por outra linha, porque eu acredito no que eu vou fazer e vai dar certo, tá, Elisângela? Me perdoa aí, mas vamos lá. Gente, pra quem tá participando dessa semana, quem tá lá no grupo exclusivo, lá no link, primeiro link da minha bio, o valor vai ser 197. Deixa eu ver aqui quanto que... Sei lá, dá mais de 50% de desconto. A gente tinha falado 40, mas vou aumentar aqui, tá? Então, dá mais de 50% de desconto, 50 e pouco, quase 60% de desconto. Então, 197, gente. Ele ainda pode ser feito em 12 vezes de R$19,70. 12 vezes de R$19,70, é isso. Rapidamente o cálculo é esse. 12 vezes de R$19,70. Então, assim, esse desconto vai ser válido, Elisângela, 24 horas, tá? Ela já tá me olhando com o olho ali, ai meu Deus, eu vou apanhar depois. Mas 24 horas, tá? Então eu vou fazer isso, 24 horas pra você adquirir esse relatório completaço, mais um workshop comigo de 3 horas. Então se você gostou desse movimento que fizemos essa semana, vem com a gente nesse workshop de 3 horas e você vai sair dali com um mapeamento, né? Um plano de ação único e exclusivo pra vocês. Cris, a Cris já fez o workshop anterior, né, Cris? Você vai vir nesse também? Adorei! Segunda peça do quebra-cabeça sendo montada. Tá, gente? Então, assim, depois dessas 24 horas eu vou abrir as vendas, eu vou fazer isso mais aberto pra chamar mais gente de fora. Mas vocês que tiveram aqui exclusivamente, que estão lá no grupo, depois se você não tá lá no grupo, me manda o direct, a gente faz um rolo aí. Mais 24 horas, tá? Boa sorte aí pra conseguir correr e adquirir o seu. São vagas limitadas, gente. Presta atenção, porque eu também não posso atender todo mundo, tá? Eu não posso atender, né? A gente tem um número limitado até pra entregar com qualidade pra vocês. E, Carla, não posso participar ao vivo. Beleza, vai ficar gravado. Você recebe a gravação também, a gente vai deixar numa base, numa plataforma. Você também recebe a gravação dessa aula e o PDF exclusivo com a apresentação que vai ser realizada. Então, assim, gente, você vai poder assistir por 12 meses, vai poder ter o teu relatório e vai poder revisitar essa ferramenta quantas vezes for necessário. Dai, dia 29 de agosto, se eu não me engano, sábado que vem, né? Então, gente, para identificar suas verdadeiras forças, seus talentos, tá aí, primeira oportunidade. Isso, gente, eu só fazia em mentoria individual. Eu vou abrir a partir de agora esse movimento para pessoas e a gente vai começar com de forças, porque esse primeiro movimento, é o primeiro degrau, é aquilo que faz mais sentido para quem tá querendo sair do piloto automático aí e tomar decisões mais conscientes, né? Que quer assumir o controle e a gestão da sua carreira, daquilo que faz e que seja da melhor forma pra gente transformar o nosso entendimento sobre quem a gente é, né? E se apropriar das nossas forças, tá? Então, gente, são vários benefícios aqui que eu poderia falar. Ter clareza, ter mais discernimento, ter mais engajamento. E lembra que eu falei o seguinte, que às vezes você vai cair a ficha de que o lugar que você está é o lugar adequado para você e que você pode, através do entendimento das suas forças, com mais criatividade, mais boa vontade, você pode melhorar no próprio lugar que você está? Olha que legal, né? Já pede pra empresa aí. Não, mentira. Faça um investimento você em você mesmo. Assuma a responsabilidade. Profissionais de atitude assumem a responsabilidade pelo seu conhecimento, porque afinal estão melhorando na sua verdade, na sua essência. E independente, gente, a sua carreira é o seu maior bem. Aprenda a gerir esse movimento, tá? Então, tem muita gente que pode estar se perguntando: Carla, mas será que isso é pra mim? Eu tô perdido, eu não sei por onde começar. Gente, vocês têm que começar de algum lugar. Então que comece entendendo as suas forças, tá? Mas para ficar claro que esse é um workshop indicado para qualquer profissional. Seja um profissional que está querendo transitar a carreira, seja um profissional que está insatisfeito, incomodado. E lembrem-se, gente, profissional para mim é todo mundo. Profissional para mim é a pessoa que está num serviço público, é a pessoa que é empreendedor, é a pessoa que está trabalhando numa empresa. Nós todos somos profissionais. E esse entendimento tem que começar pela gente. Então esse movimento de forças vai trazer exatamente essa clareza de você se apropriar daquilo que você tá bem, tá? Então se você tá insatisfeito, tá desmotivado, tá buscando uma nova oportunidade, aproveita aí 24 horas, 197, e eu bato o martelo nisso porque é isso, Elisângela, não me mate, tá bom? Uhul, arerê, é isso aí. Então, gente, é isso, a gente vai ficar lá no grupo agora, tem 30 minutos que fica aberto. Eu vou deixar aqui uma reflexão pra gente encerrar esse movimento, né, das nossas lives com mais uma reflexão. Eu deixei reflexões todos os dias pra vocês e essa reflexão vai vir do seguinte, ó.
eu quero saber quais são as 3 atitudes, se a gente falou de atitude, profissionais de atitude, quais são as 3 atitudes que você pode ter nos próximos dias para começar a movimentar essa tua vida profissional, né? Para movimentar a tua vida profissional de um jeito diferente, tá? E é importante que uma dessas atitudes seja vir comigo no workshop, aquelas, né? Gente, eu trabalhei com vendas há alguns anos, então eu tenho que explorar essa minha qualidade, essa minha força. Não, mas brincando, para que você escolha uma dessas atitudes que seja fazer esse movimento de começar a encaixar o quebra-cabeça da sua jornada e comece por você, tá? Esse investimento vai ser bem legal, tenho certeza que vai ser um grande dia, vai ser uma grande transformação na tua vida pessoal e profissional. Tá bom, gente? É isso? Agradeço imensamente cada um de vocês que, de novo, despendeu o ativo mais precioso que vocês têm na sua vida para estarem comigo. Obrigada por todas as muitas mensagens que eu recebi de diferenças, né, novas conexões neurais que surgiram desse movimento, que despertaram. É um movimento que eu vou pegar muito forte daqui pra frente, pelo menos até final do ano eu vou focar totalmente no movimento do PDA, do profissional de atitude, porque eu acredito sim que a responsabilidade da nossa carreira está nas nossas mãos, que qualquer mudança que a gente queira fazer no mundo começa sim por nós. É um movimento que eu vivenciei, que eu experienciei, que todos os dias nos meus movimentos de atendimento eu percebo as pessoas mudando e se transformando, e a gente está aqui para cumprir essa missão, para irmos juntos rumo ao topo. Gente, novamente, muito obrigada pelo carinho, pela paciência de vocês nesse processo. E vai lá, entra no grupo, 24 horas a gente tá juntos para fazer essa jornada no dia 29, viu? Vamos lá? Grande beijo para todos vocês, muito boa noite, muito obrigada. Em breve a gente se vê aqui, quem sabe, numa nova semana com novos insights e muita coisa boa acontecendo, tá bom? Beijão, até mais. Vamos juntos rumo ao topo.